Me que é, família daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, Bomba e Gino Carneiro formaliza a sua intenção de candidatar-se à presidência do MPLA. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Sim, família! Já se inscreva no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa like, deixa dislike se não curtir. Comente bastante que é muito importante. Querem vossas opiniões que isso ajuda bastante, porque só assim verdadeiramente conseguiremos derrubar todos estes ladrões que andam a roubar o dinheiro público. E o Eri é basicamente isso. Então, sem mais delongas, mais longas, vamos aqui para o que importa. Sim, família, o Higino Carneiro, General Higino Carneiro, reafirmou. Olha, tá quente no MPLA. A subcomissão de candidaturas da Comissão Nacional Preparatória do 6º Congresso, acho que é isso, do Congresso Ordinário do MPLA, confirmou a recepção formal da manifestação de candidatura de Francisco Higino Lopes Carneiro ao cargo de presidente do partido. O documento deu entrada a 25 de abril de 2026 na sede nacional do MPLA, marcando o início oficial do processo de validação. Em comunicação dirigida aos membros do Comitê Central, a estrutura responsável pelo acompanhamento das candidaturas saudou a intenção manifestada e estabeleceu o prazo de 25 de outubro de 2026 para a entrega do processo completo. Este deverá incluir todos os elementos exigidos para análise de conformidade nos termos dos estatutos e do regulamento eleitoral do partido. No mesmo expediente, foram disponibilizados ao candidato os instrumentos normativos necessários, incluindo os estatutos do MPLA e o regulamento eleitoral, o formulário de declarações de apoio e ao mapa de recolha de assinaturas. A documentação foi entregue ao mandatário de candidatura, Fernando Matos de Mota. Paralelamente, o próprio Gino Carneiro formalizou também a sua intenção junto às estruturas de base do partido, nomeadamente ao Comitê de Ação do Partido, que é o CAP24, do qual é membro, em conformidade com a disposição estatuárias aplicáveis ao processo do Congresso, né? Eu acho que é isso. Em nota dirigida aos militantes, amigos e simpatizantes, o candidato afirma já ter cumprido os primeiros requisitos formais exigidos para avançar com a candidatura. Sublinha ainda que a sua proposta assenta na promoção da unidade interna e no reforço da capacidade do MPLA em responder às aspirações da sociedade angolana. Francisco Carneiro apelou igualmente ao envolvimento dos militantes no processo, incentivando a subscrição das fichas de apoio necessárias e a formalização de candidaturas. Juntos devemos fortalecer o MPLA e assegurar que continue a ser um instrumento de desenvolvimento e o bem-estar para Angola, refere. O Congresso Ordinário do MPLA está marcado para os dias 9 e 10 de dezembro de 2026, prevendo-se a apresentação de múltiplas candidaturas aos diferentes órgãos de direção, né, família? Fonte, como é que fala a Angola 24 horas. Agora, quem veio a público falar sobre é a Tizé dos Santos, tá? A Tizé dos Santos veio a público falar sobre essa situação. Eu deixo aqui para vocês poderem ouvir. Vamos lá ouvir. Vi o anúncio da candidatura do general Higino Carneiro à presidência do MPLA, anunciou publicamente que será candidato, respondendo ao documento que já foi tornado público, aprovado pelo Comitê Central, que prevê múltiplas candidaturas a todos os níveis do MPLA. Sendo assim, tenho aqui um apelo a fazer aos delegados de todas as reuniões onde forem haver eleições, sobretudo os delegados do Congresso, para que exijam não sair da sala na hora da contagem dos votos. Porque já aconteceu várias vezes em congressos, em assembleias, mandam os delegados abandonar a sala dizendo que a Comissão Eleitoral vai fazer o seu trabalho e nesta parte, é nessa hora que fazem as batotas que aumentam votos em urnas de A e B e etc. Portanto, apelo mesmo em nome do povo angolano, porque o segundo maior partido UNITA já teve as suas eleições, já escolheu sua cabeça de lista, agora é a vez do MPLA, por favor, que os delegados não aceitem abandonar a sala na hora da contagem dos votos. Os votos devem ser contados na presença dos delegados, é o futuro do país que está em causa. Passem essa mensagem a todos os delegados, todos os militantes, todos os membros do Comitê Central, do MPLA, todos os membros do Bureau Político, todos os angolanos, para que se ganhe esta coragem. Porque suponho que, tendo Gino Carneiro apresentado a sua candidatura, agora aparecerão mais candidatos.
ou não, mas provavelmente aparecerão mais candidatos. Também o presidente João Lourenço insiste, parece que tem que ser candidato, aliás, fez alterar os estatutos do MPLA para prever a bisfalia, porque também quer ser candidato, e ele tem a faca e o queijo na mão, certamente vai poder manipular e escolher quem vai estar nos órgãos decisivos do partido, da contagem dos votos, e não é justo para os outros candidatos que os votos sejam contados à porta fechada. Têm que estar, pelo menos os candidatos têm que ter o direito a estar ali, assistir à contagem dos votos para ter certeza quem ganhou, quem não ganhou. E todos os delegados também, porque as pessoas que votaram têm que ter o dever e o poder para fiscalizar a contagem dos votos. O MPLA pode organizar o seu congresso ordinário de um modo melhor em relação aos congressos dos partidos da oposição. Basta que haja volição. A modernidade do novo edifício da sede do MPLA deve refletir-se na boa organização do Congresso Ordinário. José Carlos de Almeida, pensador, escritor, jurista e político, data, 18/04, 26 hora, 16.29, CDA. João Lourenço, presidente do MPLA, CDA Maraquiosa, vice-presidente do MPLA, CDA Paulo Pombulo, secretário-geral do MPLA, CDAs. Membros do Bureau Político do MPLA, CDAs. Membros do Comitê Central do MPLA, CDA. Emília Carlota Dias, Secretaria-Geral da OMA, CDA. Justino Capapinha, Secretário-Geral da JMPA, CDA. Job Capapinha, Presidente da Comissão da Subcomissão de Candidaturas, CDAs. Primeiros Secretários Províncias do MPLA, CDAs. Primeiros Secretários Provinciais do MPLA. Não é possível haver eleições justas sem haver abertura democrática e igualdade de oportunidade dos pretensos candidatos à liderança do MPLA. Todos os atos contrários à ideia mencionada pressupõem fraude pré-eleitoral. CDAs militantes, amigos e simpatizantes do MPLA, em geral. 1. No próximo mês, eu, José Carlos de Almeida, pretendo candidato a presidente do MPLA, vou dar início à recolha de assinaturas em todas as províncias do país. Essa tarefa requer apoio logístico de diversos membros do MPLA, sobretudo dos primeiros e segundos secretários provinciais, municipais e distritais. Assim, o apoio que eles concederem a um determinado pretenso candidato não deve ser interpretado como um ato negativo, isto é, traição ao líder, visto que o CDA João Lourenço, hipotético candidato, está em igualdade de circunstâncias em relação aos demais interessados em ser o próximo líder do nosso partido. Os nossos estatutos estabelecem a igualdade entre todos os militantes. Infelizmente, por má organização ou por problemas logísticos, o Congresso Ordinário de 9 e 10 de dezembro está a ser mal organizado. Era suposto que, dezembro do ano passado, a questão do cadastramento dos militantes, bem como a emissão e entrega dos cartões de militante, já estivesse resolvidas. Em janeiro ou até os nossos dias, seria um período de emissão de cartões aos militantes recém-filiados ao partido e aos que estavam em formação no exterior do país. É dizer importante que ter cartão de militante é um direito dos membros do MPLA, conforme o artigo 31(a) dos seus estatutos. Havendo muitos membros sem cartão de militante, dificilmente os pretensos candidatos conseguirão recolher as assinaturas em todo o país, num total de 5.000. Não sei se trata meramente de má organização do Congresso ou isso tem a ver com a intenção deliberada e oculta de prejudicar os interessados em concorrer a presidente do MPLA. 2. No MPLA, as eleições com múltiplas candidaturas vão ser um ato novo. Com efeito, vão ser as primeiras disputas eleitorais partidárias. Oxalá haja debates entre os candidatos para que cada um apresente as suas ideias em relação ao partido. Eu estou disposto a debater com os demais concorrentes. Da mesma forma que, se for o candidato do MPLA para as eleições gerais não terei, teco-teco, de debater com os líderes dos partidos políticos da oposição e com os líderes de coligações de partidos. 3. Caros camaradas, a alteração anti-estatutária dos estatutos do MPLA gerou tanta confusão. O Congresso de dezembro é tão somente para a eleição do presidente do partido, que poderá não ser o candidato do MPLA para as eleições gerais. Oportunamente, haverá um ato eleitoral para o efeito. Nestes termos, os pretensos candidatos a presidente do MPLA devem ficar desonerados da obrigação de apresentar quaisquer projetos e programas de governação do país.
os militantes que forem propostos como candidatos do MPLA para as eleições gerais é que devem ser obrigados a apresentar esses documentos. É uma questão de congruência. 4. As eleições no MPLA com múltiplas candidaturas surpreendeu muitos militantes e analistas políticos, assim como os militantes dos partidos da oposição. Em relação aos militantes do MPLA, muitos ainda estão no muro, pelo que não têm tido declarações e ações claras em relação ao apoio que gostavam de conceder ao pretenso candidato da sua preferência. Por outro lado, há empresários que têm receio, compreensível, de suportar uma ou outra candidatura, porque estão preocupados com a possibilidade de perder importantes contatos com a liderança do MPLA ou com o executivo, caso o atual presidente do MPLA vença as eleições. Infelizmente, há uma espécie de ditadura oculta, que faz Angola regredir em termos de democracia e o exercício de determinados direitos. 5. Meus correligionários, sejam democratas. Tenham consciência de que o MPLA e o seu presidente são contra a corrupção. Por conseguinte, não devem aceitar atos de corrupção em contrapartida da concessão de assinaturas de apoio a quem quer que seja. Denunciem esses eventuais atos de corrupção. Mostrem que são melhores do que os hipotéticos corruptos. Caros cidadãos e empresários, estamos numa nova fase política do MPLA. Portanto, libertem-se. Estejam à vontade para apoiar os pretensos candidatos que preferirem. Entretanto, antes de concederem a assinatura, pensem nos seus filhos e netos. Pensem no número de crianças sem acesso à escola. Pensem na dificuldade de distribuição de água potável. Pensem. Pensem. José Carlos de Almeida, pensador, político e escritor, autor dos livros Enxaguado e Exaguado, Amor ao Próximo, Poemas da Alma e Teoria da Leitura.